A alimentação está associada cada dia mais à qualidade de vida, à boa condição física, à prevenção de doenças e, de tempos para cá, ao desempenho esportivo. Por isso, vamos ver uma série de orientações sobre como a nutrição pode ajudar a melhorar o rendimento de atletas e também a garantir a saúde de quem pratica uma atividade física. A boa alimentação, uma alimentação balanceada, juntamente com atividade física, constitui, do ponto de vista de saúde, requisito absolutamente indispensável para uma vida saudável. Os benefícios de uma boa nutrição valem para todo mundo, atletas ou não. Porém, as necessidades calóricas são diferentes. Atletas, em geral, necessitam de um aporte calórico que pode variar entre 3.000 até 6.000, 5.500 calorias. Até mais para algumas modalidades. Para pessoas que estão em busca apenas de qualidade de vida e bem-estar, esse valor calórico pode variar de 1.800 a 2.200 em média. Bom, o triatlo é um esporte que exige muito e eu sou também uma pessoa que tenho pouco porcentagem de gordura, então eu necessito fazer maiores quantidades de refeições. Eu faço 7 refeições por dia e ingiro mais ou menos de 5 a 7.000 calorias todo dia. Vamos conhecer melhor o papel da nutrição no desempenho esportivo. A alimentação do atleta, até pouco tempo, não era encarada como fator determinante. Entretanto, esse perfil modificou. Hoje nós assistimos maratonas, que são corridas de 42 quilômetros, aonde elas são decididas nos últimos metros. Então a nutrição, que era um detalhe há 10, 15 anos atrás, hoje passa a ser o fator determinante de vitória ou derrota. Então, a nutrição é o fator determinante do desempenho, ela pode garantir com que o atleta possa desempenhar no seu limite máximo ou não. Quando ele desempenha no seu limite submáximo, ele acaba ficando em segundo, terceiro ou quarto lugar. Eu acho que quando você está disputando um alto nível ali, o detalhe conta. Todo mundo treina muito hoje em dia, todo mundo se dedica muito. Então, se você tiver já bem preparado de dentro para fora, com uma boa alimentação balanceada, você tem vantagem sobre o adversário, isso com certeza. Não há uma única regra que estabeleça as necessidades nutricionais na área esportiva. As necessidades nutricionais, elas vão ser as variáveis são a idade, o peso, a altura, a modalidade esportiva na qual o atleta está fazendo o seu treinamento, o tipo de treinamento que ele está fazendo, então qual é a frequência semanal do treinamento, quantas horas ele treina e qual é a intensidade do treinamento. Para entendermos melhor, vamos a um exemplo. O maratonista, ele faz uma prova de média intensidade e de longa duração. Então ele tem uma necessidade energética maior do que um fisiculturista que tem uma prova de baixa duração, porém de alta intensidade. Mas alguns fatores interferem na necessidade calórica. Um deles é o sexo. A mulher precisa de menos calorias do que o homem, né? Isso por uma questão hormonal, por composição de massa muscular. Os homens consomem mais calorias que as mulheres, mesmo nas mesmas modalidades. Outro fator que determina as diferenças na ingestão de calorias é a idade. A faixa etária de final de crescimento, o adolescente para o adulto jovem, tem um gasto calórico maior do que o adulto jovem já maturado sexualmente, né, ainda em transição de 25 a 35 anos. E o atleta master, aquele que é o mais velho, tem uma necessidade menor ainda comparada aos mais jovens. O conhecimento do valor nutricional é hoje aquilo que talvez a gente considere uma cultura indispensável para que o indivíduo possa saber adequadamente dimensionar a importância de uma alimentação balanceada. Vamos então conhecer melhor a importância de alguns dos principais nutrientes na performance do atleta. A alimentação realmente é importante você ter conhecimento porque interfere na produtividade do teu exercício. Vamos entender melhor o papel das proteínas. E em relação às proteínas, a importância disso para a prática esportiva é da manutenção e da recuperação das fibras musculares. Durante o exercício muito intenso, possivelmente pode haver uma perda de fibras musculares na produção de energia. E as proteínas são formadoras de fibras musculares, portanto, recuperam a musculatura após uma prática esportiva. A ingestão inadequada de proteínas
pode afetar a imunidade do indivíduo. Já na imunidade, a diminuição da formação de anticorpos pode levar a uma virose, pode levar a alguma doença que o tira de treinamento e de competição. Esse é o ponto mais importante. O excesso de proteínas também pode ser prejudicial. A quantidade de proteína não deve exceder 2 gramas por quilograma de peso, mesmo para fisiculturistas, e principalmente não exceder 18% do valor calórico total da dieta. Alguns exemplos de alimentos, fontes de proteínas: carnes, leite, ovos, feijão, entre outros. Agora, vamos ver o papel dos carboidratos. O carboidrato, ele é, na verdade, a fonte energética do nosso organismo. Então, o carboidrato para o atleta é o alimento mais importante, porque vai ser ele que vai gerar a energia que a gente chama de energia muscular, denominada de glicogênio. Bom, principalmente em competição, eu procuro me alimentar mais de massa, né? Carboidratos, que é importante para que eu possa levar o meu corpo aí para a competição sem ter nenhum problema. Não raras vezes, o atleta, ou por medo de engordar ou para emagrecer, age por conta própria e restringe a ingestão de carboidratos, o que é um risco. O não aporte adequado de carboidratos pode levar o indivíduo a potencializar a utilização da proteína, ou seja, degradar massa muscular ou tecidos musculares como fonte de energia. Reduzir a ingestão de carboidratos também pode facilitar infecções respiratórias. Então ele está muito mais exposto a gripe, resfriado, e esse indivíduo então identifica que ao consumir o alimento que contém carboidrato, ele minimiza a ocorrência dessas doenças, dessas infecções do trato respiratório superior. Alguns alimentos, fontes de carboidratos: pães, massas em geral, arroz, entre outros. Recomenda-se evitar o excesso do carboidrato simples, que é o açúcar refinado, que pode levar à obesidade. Vamos conhecer melhor o papel das gorduras. As gorduras na nossa alimentação, independente de você estar falando de um esporte de alto rendimento ou não, elas devem ser controladas, porque elas estão muito relacionadas com as doenças do coração. Mas não se deve retirar 100% da gordura da dieta. Isso não é benefício, como muitos pensam. Veja uma orientação. Em que momentos que eu vou tirar, que eu tenho que me preocupar em diminuir bem baixinho a quantidade de gordura da minha dieta? Pré-competição e só. Nos outros momentos eu vou ter que atingir 20 a 25% desse total de gordura. O papel principal da gordura está relacionado ao equilíbrio de produção hormonal e na absorção de vitaminas lipossolúveis, ou seja, que precisam da gordura para chegar ao sangue, que são vitaminas A, D, E e K. Alguns alimentos, fontes de gorduras, que podem ser de origem animal ou vegetal: óleos vegetais, manteiga, azeite, entre outros. Vamos conhecer também um pouco mais sobre sais minerais e vitaminas. Vários merecem destaque, dentre eles ferro, zinco e cobre, que desempenham um papel importante na formação sanguínea. E a recuperação das células sanguíneas é importante na atividade física, pois a hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, é responsável por levar o oxigênio à célula. Portanto, responsável por produzir energia à célula perto do oxigênio, usando o oxigênio. Na diminuição desses minerais, o atleta pode entrar numa situação parecida, se não for esta mesmo, de anemia, onde há uma diminuição da oxigenação das células e, portanto, uma incapacidade de manter a produção de energia, um cansaço, uma fadiga extrema. Outro mineral foco dos atletas é o potássio. Ele é importante porque a ausência dele pode gerar processos, por exemplo, como a cãibra, ela pode dificultar o transporte dos nutrientes pelo sangue, então seria importante a pessoa ter uma boa ingestão de potássio. Alguns alimentos, fontes de potássio: banana, melão, entre outros. O cálcio também merece atenção especial. O cálcio por quê? Porque o cálcio entra na composição dos ossos, que vão dar a integridade do aparelho locomotor para que o indivíduo faça atividade física. O cálcio, que também está associado à contração muscular, é encontrado principalmente em leite e derivados, como queijo, iogurte, etc. E o cálcio, basicamente, não é só o suficiente, ele precisa ter a vitamina D junto dele, para que esse cálcio se fixe no osso. Portanto, deve-se tomar sol sempre que possível.
Os horários mais adequados são antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas. Os outros minerais ou vitaminas, importantes são os antioxidantes. Pela atividade física e excesso de uso de oxigênio, o esporte ele estimula um pouco a oxidação celular e com isso pode adiantar um pouquinho o envelhecimento de algumas células. Então, alguns alimentos antioxidantes encontrados nas frutas, nas verduras, que devem ter um aporte aumentado desses alimentos, são a vitamina E e a vitamina C principalmente. É importante consumir variedade de frutas e verduras ricas em sais minerais e vitaminas, e de preferência ao natural. Isso garante maior riqueza dos nutrientes. E agora vamos ver uma dica para que a água esteja sempre em quantidade adequada, suprindo as necessidades do organismo. Meça o peso corporal antes e depois da atividade física. A diferença está relacionada basicamente com a água, que corresponde a cerca de 90% da perda de peso. Portanto, se essa diferença de peso estiver acima de 1% do seu peso, reforçar as quantidades de água. Por exemplo, um homem de 70 quilos, numa atividade física, pesando antes e depois, ter uma diferença de 700 gramas do seu peso, ele perdeu 700 gramas na atividade física, ele tem que repor mais do que 1 litro de água por dia. Para evitar a desidratação e o prejuízo que ela provoca no organismo, uma dica útil: o atleta não deve esperar ter sede para ingerir água. A indicação é: iniciei a minha prova, iniciei a minha competição. 10 minutos depois eu já estou tomando água. O perfil metabólico do atleta, bem como a necessidade nutricional, sofrem alterações em função da intensidade e da duração do exercício. Exercício de grande intensidade e curta duração requer especialmente carboidratos. Exercício de intensidade moderada e longa duração predominam gorduras. Por exemplo, o indivíduo que faz levantamento de peso, que faz corridas de velocidade, que faz esportes de quadra de intensidade mais elevada, é fundamentalmente dependente do carboidrato durante a execução dessas atividades físicas. O praticante de, por exemplo, de corridas longas, de ciclismo, de natação de duração mais prolongada, vai ter como substrato predominante a gordura, apesar dele também estar usando carboidrato. A carência nutricional pode comprometer diretamente o desempenho de um atleta e causar danos à sua saúde. Hábitos alimentares inadequados aumentam os riscos de lesões musculares, cãibras, etc. Acredito que todos nós nos lembramos daquela atleta que, numa determinada Olimpíada, terminou a maratona com uma incoordenação motora muito grande. Aquele é um exemplo típico de como uma alimentação não balanceada, não corrigida, pode determinar a falência do organismo, mesmo um organismo altamente treinado como era o dela. Já com uma adequação da nutrição, uma dieta mais adequada, mantendo valores calóricos adequados e quantidades de carboidrato, proteínas e gorduras adequados a cada sessão de treinamento, mantém um desempenho melhor nesse treino e uma ajuda importante na recuperação de tal forma que evite frequências de lesão muscular. Diversas orientações são importantes para a adoção de uma alimentação equilibrada e balanceada para a prática de esportes. Vamos a algumas dicas. O fracionamento da dieta é muito importante. Eu tinha uma alimentação que eu vim mudando, porque eu comia muito de manhã, muito no fim do dia e quase nada durante o dia. Então eu procurei adaptar isso, fazer um número maior de refeições, comendo menos quantidade em cada refeição. Isso realmente ajudou muito no meu treino. Recomendam-se 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, que devem ser intercaladas por lanches sempre que o intervalo for superior a 3 horas. Vamos ver uma dica de um café da manhã equilibrado. Café da manhã, sempre tentar juntar em todas as refeições um grupo de carboidrato, um grupo de proteína e um grupo de vitaminas e minerais. Então vamos lá, café da manhã: pão, queijo, fruta, ou vitamina, leite, iogurte, fruta e cereais. Agora, como compor um almoço equilibrado? Arroz e feijão ou uma massa. Uma porção pequena de carne, legumes e verduras. E uma fruta como sobremesa. No jantar,
a composição pode ser semelhante, porém em menor quantidade. Então, priorizar o consumo do legume, da verdura, a carne, ela pode ser ingerida, mas preferencialmente uma carne branca em uma quantidade reduzida para facilitar a parte de digestão, a fruta como sobremesa. Uma dica para manter o equilíbrio adequado nos lanches. O ideal seria para os intervalos e para a primeira refeição, por uma questão de cultura, manter leite ou iogurte, né, o derivado de leite, pães ou cereais e frutas. E para antes de dormir, como há o hábito de comer alguma coisa, a dica é fazer um lanche mais leve. Fruta ou chá com torrada. Em período de competição e dependendo da modalidade esportiva, pode haver necessidade de modificações na composição da dieta. Para entender melhor, vamos a um exemplo. Então, se nós formos pegar um esporte que seja de média intensidade, longa duração, você teria que fazer o que nós chamamos de uma dieta de supercompensação de carboidratos. O que é isso? 3, 4 dias, até 6 dias antes da prova, dependendo do esquema de competição que ele vai entrar posteriormente, ele começa a fazer uma refeição onde ele diminui muito a quantidade de gorduras que ele está ingerindo, ele reduz um pouco a quantidade de carne, leite e derivados que ele está consumindo e aumenta a quantidade de carboidratos na alimentação dele. Então, qual o intuito disso? Você fazer uma excelente reserva de glicogênio muscular, que seria a energia que está armazenada para o músculo que vai ser utilizada na hora da prova. No dia da competição, ingerir a última refeição com intervalo de cerca de 5, 6 horas para a digestão e rica em carboidratos. Frutas ao natural ou em sucos, pães, bolachas, cereais, etc. Após a refeição, até a hora da prova, apenas água para uma boa hidratação. A ingestão de água é essencial durante os treinamentos principalmente, porque a perda é muito grande de líquido e o desgaste é muito grande também. Então, e nas competições também, para estar sempre bem hidratado. Um erro frequente que se comete é praticar esporte em jejum. Veja uma orientação. O indivíduo que está num jejum prolongado e vai fazer exercício nessa circunstância, ele corre o risco de sofrer uma hipoglicemia, que seria o quê? Seria uma redução do nível de glicose no sangue, que traz enorme mal-estar, pode trazer inclusive perturbações sérias, a ponto de promover desfalecimento do indivíduo, perda de consciência e um enorme desconforto que acaba sendo uma experiência bastante desagradável. Alguns alimentos de fácil digestão. Pães torrados, biscoitos de água e sal, iogurte, frutas e sucos. Outra dúvida comum diz respeito à necessidade de ingestão de nutrientes durante a prática de esporte. Vamos ver o que fazer. Durante a prática de esporte depende do tempo e da intensidade de treinamento. Então, um treinamento de 1 hora possivelmente não precise fazer nenhuma ingestão alimentar durante. Treina-se 1 hora e logo depois faz um lanche de recuperação. Já um treino mais longo, de 2, 3 horas, o ideal é manter o nível de açúcar no sangue. A mesma coisa que aconteceria se ele não estivesse com uma refeição antes do exercício, estivesse em jejum, acontece com um treino muito longo se não houver a manutenção do nível de açúcar no sangue. A reposição de carboidrato durante o treino pode se dar através da ingestão de carboidrato em pó, em gel ou em barras, ou consumir torradas e biscoitos. Durante a prova, dependendo da prova, da distância, eu costumo consumir carboidratos. Repor líquidos e sais minerais é também de fundamental importância para a saúde do atleta. Por isso, então, hoje em dia se difunde muito o consumo de bebidas, que é chamada pelo Ministério da Saúde como repositores hidroeletrolíticos. Esses repositores tentam atender exatamente a necessidade que esse indivíduo tem em atividades que durem mais de 1 hora. Então, corredores que correm 20, 30, maratona, esses corredores precisam, além da reposição de água, além da reposição de carboidrato, também a reposição de alguns eletrólitos. Durante os treinos e os jogos, eu geralmente como fruta, muita fruta, e o tempo inteiro me reidratando, né? Eu acho que é super importante isso, botar sais minerais. Visando a recuperação muscular, é preciso consumir alimentos 1 ou 2 horas após o treino. Após o exercício, a alimentação ela é um pouco mais livre
mas deve se preocupar principalmente com o aporte imediato de carboidratos, massas, pães, batatas, ou mesmo como shakes com aveia. Um aporte proteico importante também, pode ser leite, pode ser carnes, pode ser queijo, pode ser iogurte. O que você deve evitar? Após uma atividade física, evite o consumo de alimentos muito gordurosos. Por quê? Porque esses alimentos vão exigir do seu organismo um grande fluxo de sangue para o aparelho digestivo em detrimento da musculatura exercitada, que precisa desse fluxo para poder se recuperar do esforço. A alimentação inadequada pode ir gradativamente comprometendo o desempenho esportivo. O atleta vai se tornar mais cansado na próxima sessão de treinamento. Ele não estará totalmente recuperado. O objetivo de colocar o nutriente logo depois do treinamento é de recuperar rapidamente esse músculo e deixá-lo cada vez mais adaptado para o próximo treino. Ele não vai ter essa condição. Mais algumas dicas. Procure evitar bebidas alcoólicas e alimentos apimentados. E o consumo de sal deve ser feito com moderação. Se você não se alimentar bem, você não vai render, é impossível você render. Você pode até render num período muito curto, mas em longo prazo, com certeza não. Agora vamos ver uma orientação sobre suplementações. O uso de aminoácidos, de proteínas, de carboidratos ou de qualquer suplemento nutricional não pode ser avaliado por um leigo. Deve ser orientado por um profissional capacitado. A orientação médica e do nutricionista é fundamental, inclusive, para evitar o excesso de suplementações que podem prejudicar a saúde. Outro alerta: tem gente que, para aumentar a massa muscular, recorre aos chamados anabolizantes, o que é um sério risco. Essas substâncias são substâncias de natureza hormonal, que promovem efetivamente aumento de massa muscular, mas têm efeitos colaterais seríssimos para a saúde, podendo provocar lesões hepáticas, podendo provocar câncer de fígado, podendo provocar câncer de próstata, trazendo distúrbios sérios de comportamento com aumento de agressividade e sendo, portanto, uma arma tremendamente perigosa para a saúde do indivíduo, que muitas vezes desconhece o risco que está correndo ao fazer uso dos chamados esteroides anabólicos. O ideal é sempre consultar o médico e o nutricionista. Aliás, o acompanhamento nutricional é importante para ajustes e para acompanhar a saúde global do atleta. O que eu sinto assim de mudança, tendo um acompanhamento nutricional, é que você consegue fazer a prova e terminar a prova bem. Essa avaliação nutricional ela é fundamental para que o atleta tenha não só a sua capacidade de desempenho máxima atendida, mas também para que os referenciais de saúde sejam preservados. Porque como ele é um indivíduo que trabalha muito no limite do esforço, a probabilidade dele ter uma lesão, dele ter alguma consequência por um desbalanço nutricional é muito grande. Diversos fatores influenciam o desempenho esportivo e devem ser levados muito a sério. Então, as características básicas para o rendimento são uma boa alimentação, um treino adequado, uma boa hidratação e uma adequação em termos do seu tipo físico, da sua genética para a modalidade esportiva que você está praticando. E ainda, sono adequado e o combate ao estresse, que pode afetar o equilíbrio emocional. Quando observamos que o fator emocional é o mais importante para o desequilíbrio nutricional, a indicação é de um profissional da psiquiatria, da psicologia, para acompanhamento, para uma adequação desse atleta. O esporte, ele requer muita disciplina e vale muito a pena. Isso é uma satisfação pessoal. Manter uma atividade física e uma alimentação equilibrada deve fazer parte dos hábitos saudáveis de todo mundo. Ajuda na promoção da saúde e da qualidade de vida. Isso deve ser incentivado desde criança. E para quem acha que nunca tem tempo, vale uma dica. Uma orientação simples. Abra um espaço no seu dia. 1 hora no seu dia, 3 vezes por semana, é o suficiente para que você faça a sua atividade física regularmente, que você atenda à sua necessidade fisiológica de atividade física, para que você tenha um gasto calórico adequado e, com isso, impedir uma série de doenças que vêm em decorrência do sedentarismo. Consulte antes um médico e um nutricionista. Assim, você vai poder adequar o exercício e a alimentação para usufruir ao máximo dos benefícios. A alimentação e esporte é importante na sua saúde, porque eu acho que para você ter um bem-estar
você tem que ter um equilíbrio entre o físico, a mente e a saúde. E você praticando esporte e tendo uma alimentação saudável, você vai atingir isso aí. O conhecimento é, sem dúvida, um grande aliado da nossa saúde e para a prática de esportes. Por isso, procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e anote algumas dicas. Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte da Escola Paulista de Medicina, telefone 11 549 3013 ou 570 0053. Departamento de Cardio Esporte do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, telefone 11 5085 4228. Instituto de Ortopedia, Grupo de Medicina Esportiva do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 11 3069 6418. Uma boa nutrição, como vimos, só oferece benefícios e é fator determinante para o bom desempenho esportivo. Optar por alimentação balanceada, atividade física, hábitos de vida saudáveis proporcionam, com certeza, melhores condições para enfrentarmos os desafios da vida moderna e as raias das competições.